Se a sua clínica ou consultório cresceu nos últimos anos em volume de faturamento, contratou mais pessoas, talvez até migrou para um espaço físico maior, mas não apresentou um crescimento financeiro consistente, talvez você não tenha crescido propriamente dito, mas só tenha aumentado de tamanho, e isso pode ser extremamente grave e perigoso na sua operação na saúde. O bate-papo de hoje, esse conteúdo é sobre crescimento financeiro de forma sustentável. E para organizar o nosso raciocínio, para organizar esse conteúdo de hoje, eu quero segregar este conteúdo em 5 principais blocos, em 5 principais camadas. E o primeiro deles, a gente vai falar sobre o crescimento ilusório que muitas operações de clínicas e consultórios acabam tendo na saúde. Nosso segundo bloco, e tudo muito rapidamente, é o que deveria crescer junto ao mesmo tempo que você cresce de tamanho, expande em estrutura e tudo mais. O terceiro bloco nós vamos falar sobre erros que clínicas estruturadas acabam cometendo ao longo da sua jornada. No quarto bloco, uma verdade dura, mas que precisa sim ser discutida para que a gente consiga virar o jogo de uma forma rápida e eficaz. E no nosso bloco 5 nós vamos tratar pontualmente da virada de chave deste cenário, onde a gente deixa de ter um crescimento ilusório e passa a ter um crescimento financeiro sustentado de fato, com geração de caixa e resultado financeiro e econômico. Então fica comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para os seus resultados na sua clínica. E o primeiro deles, então, já vamos começar a falar sobre o nosso primeiro assunto, que é o crescimento ilusório que nós temos na nossa operação na saúde. Muitas clínicas confundem crescimento com movimento. E aí a gente precisa analisar alguns pontos. Primeiro ponto, agenda cheia, em hipótese alguma, é sinônimo de lucro. Deveria ser? Sim, mas infelizmente não é. Segundo ponto, faturamento alto não é sinônimo de margem. Terceiro ponto, estrutura maior eventualmente pode não trazer previsibilidade. E aí nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que mais nós vemos em operações na saúde, de clínicas e consultórios, são empresas dobrando o seu faturamento, aumentando muito o seu faturamento, mas o percentual de lucro e de geração de caixa, infelizmente, não acompanhando. Aí você vai me dizer, Thomas, mas numa fase de investimento, não é natural que a minha operação na saúde, minha clínica, meu consultório, deixe de gerar caixa de forma tão agressiva quanto você está falando? Sim, mas o que nós precisamos analisar é o que vem antes disso, que é a geração de caixa, o resultado operacional da sua operação. E é justamente nesse ponto que mora o perigo. Então, é necessário, que a gente se faça uma pergunta. Eu quero te perguntar isso, você pode responder para mim nos comentários ou pode também responder para você mesmo e tá tudo bem. Com relação a isso, se o seu faturamento, de fato, ele vem crescendo, mas o seu resultado, sua geração de caixa operacional também vem crescendo na mesma proporção, e se a resposta que você for dar para nós aqui ou para você mesmo não for favorável, então entendemos que há um ponto de atenção, talvez você tenha que pisar no freio e analisar o seu contexto econômico e financeiro. A segunda questão é, quando a sua clínica e o seu consultório crescem, 5 elementos precisam acompanhar este crescimento, e o primeiro deles é a margem de lucro operacional. Margem de lucro operacional, turma, vai dizer se a tua operação ela é saudável ou se não é saudável, se vem gerando caixa ou se vem consumindo caixa. E aí nós temos um dos principais fatores de risco de todo negócio na saúde. O segundo elemento é o teu controle financeiro. É inadmissível que empresas que gerem resultado, que tenham uma gestão financeira responsável e consistente não tenham controles financeiros mínimos, por exemplo, controle de fluxo de caixa, demonstração de resultado do exercício para saber se você vem administrando seu negócio de uma maneira que ele vem tendo capacidade de gerar riqueza para os sócios ou para você mesmo. O terceiro elemento é o planejamento tributário. E aí nós precisamos, não quero aprofundar muito nesse tema, mas nós precisamos olhar para a parte tributária. Thomas, mas não é problema do contador? Sim e não. Você, enquanto dono de empresa, enquanto gestor da sua operação, de sua clínica, do seu consultório, precisa entender quanto você está pagando de carga tributária, porque justamente aí, inclusive agora à luz da reforma tributária, estamos nos acréscimos para o split payment, onde o imposto vai ser retido na origem da operação. Você precisa entender como funciona esse jogo para revisar precificação, revisar seu planejamento financeiro. Então, o planejamento tributário ele é mandatório para o sucesso financeiro de todo negócio na saúde. Nosso quarto elemento é justamente ter
acompanhamento de indicadores semanais de vendas, de, por que não, sucesso do paciente, analisando a tua margem, analisando o teu fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, saldo de caixa ao longo do período. Aqui eu trouxe alguns indicadores, inclusive até fora do âmbito financeiro, porque eu tenho para mim que o financeiro, gente, é termômetro de tudo que nós fazemos na gestão da nossa clínica, do nosso consultório, ou seja, tudo vai refletir ali. Nosso quinto elemento é ter uma reserva de caixa, uma reserva de emergência, uma reserva para capital de giro, porque a gente sabe que eventualmente, a depender da sua especialidade, do seu segmento, seu nicho dentro da saúde, você pode sim estar sujeito a uma sazonalidade de atendimentos / faturamentos. Então, é necessário e muito importante ter uma reserva de emergência. Ou seja, resumindo isso tudo que nós falamos aqui, se apenas o teu faturamento cresce, mas o teu resultado operacional, tua geração de caixa não vem acompanhando, talvez sim você esteja operando com risco altíssimo e isso precisa ser revisto, ok? E nesse contexto, nós entramos no nosso bloco 3, que é justamente alguns erros básicos que muitas operações estruturadas de clínicas e consultórios às vezes acabam cometendo. E o primeiro deles é justamente contratar, aumentar o time sem analisar de fato como que está a tua margem operacional. Mais uma vez, gente, margem operacional ela está relacionada à geração operacional de caixa. Se a tua operação ela já não vem gerando caixa, nós precisamos criticar todo investimento, todo aumento de estrutura que é feito, porque eventualmente a gente pode estar inclusive piorando um cenário ao invés de melhorá-lo. Thomas, mas aumentar a equipe vai trazer mais receita, mais faturamento. Será mesmo? Será que sempre vai ser assim? Ou seja, nós precisamos ter um pensamento estratégico e sermos intencionais em toda decisão que impacta a margem no nosso negócio, inclusive na contratação de pessoal. O segundo ponto é justamente aumentar custo fixo. E, gente, aí pelo amor de Deus, esse ponto ele é vital. As empresas, elas morrem no custo fixo. E aí a gente está falando sobre ciclo financeiro, está falando sobre capital de giro, está falando sobre ponto de equilíbrio, principalmente são alguns indicadores financeiros que nós trabalhamos com os nossos clientes aqui no Grupo Porter. Então, aumentar custo fixo sem analisar resultados, sem analisar geração de caixa operacional, sem ver como o teu fluxo de caixa se comportaria frente a isso, é praticamente um suicídio financeiro e você precisa cuidar muito bem deste elemento. Um próximo ponto seria investir em estrutura de forma despretensiosa e responsável, uma reforminha aqui, um móvelzinho novo ali. Tudo é maravilhoso, aqui nós também fazemos isso e precisa ser feito, mas com prudência, com responsabilidade e maturidade na gestão financeira. É possível de ser feito? Sim, quando está previsto, quando está orçado e quando o teu fluxo de caixa, a tua demonstração de resultado, ela absorve esse investimento. Todo investimento precisa ser planejado, por mais tentador que pareça ser. Agora, se o teu fluxo de caixa está em concordância com tudo isso, talvez você possa fazer, mas precisa sim criticar, porque logo na sequência a gente assume resultados por essas decisões que nós acabamos tomando ao longo do nosso dia a dia na gestão. E são decisões mais relacionadas à nossa responsabilidade, ou seja, a gente pode ficar sem caixa, pode ter uma diminuição de resultado, ou seja, isso tudo vai causar uma pressão, vai causar um aumento de ansiedade, porque quando nós temos problemas financeiros, talvez o problema financeiro, isso é um pouco no campo da psicologia financeira, seja um dos fatores que mais influencia na nossa própria sanidade, saúde, equilíbrio mental. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aumento de pressão, aumento de ansiedade e por vezes direcionar decisões que não sejam estratégicas podem ser causados pela má gestão financeira. Então tome muito cuidado e preste atenção nesse ponto. E aí nós precisamos falar sobre uma verdade muito dura, mas estamos aqui para falar a verdade e falar sobre tudo aquilo que vai conduzir a sua operação na saúde a uma lucratividade que de fato sustente o seu crescimento de uma forma sólida. E o primeiro ponto é crescimento sem gestão financeira é vaidade. Turma, a gente não pode olhar para um elemento isolado que é tamanho de estrutura, metros quadrados ou faturamento. Precisa ver quanto sobra na última linha. O fundamento de tudo que nós fazemos se chama lucro. Se você vem crescendo, mas não vem tendo lucratividade ou num cenário mais ainda equilibrado, uma lucratividade operacional, um resultado operacional factível com o que o mercado determina,
talvez precisam ser revistos alguns conceitos. Próximo ponto é clínica grande, consultório grande, enfim, não significa uma operação, uma clínica ou um consultório saudável, né? Tamanho não está relacionado à saúde financeira, muito pelo contrário. Maravilhoso seria se sempre, né, esses dois fatores andassem juntos, mas às vezes eles acabam se desencontrando e o nosso trabalho enquanto gestor de finanças, porque, vamos lá, além de sermos bons e excelentes profissionais na saúde, independente da tua especialidade na sua profissão, é necessário sermos também bons administradores daquilo que temos nas nossas mãos. Então, crescer apenas em tamanho e não em resultado financeiro operacional, talvez esteja mais ligado a uma vaidade do que a um crescimento controlado e responsável propriamente dito. Ok? Lucro é o crescimento que mais importa. Thomas, mais uma vez, numa fase de investimentos, isso é mais relevante? Gente, investimento é depois do resultado operacional, numa estrutura de análise financeira. Então, claro que para crescer, para escalar, para expandir, a gente vai precisar investir, queimar caixa. Mas a nossa estrutura operacional, nosso resultado operacional, ele precisa dar um bom indicador a todo momento. E se você não sabe, né, depois de tudo isso que nós já falamos, quanto você tem de margem operacional, quanto tua clínica, teu consultório vem gerando de resultado operacional, gerando de caixa efetivamente todos os meses, é momento de parar, né, o movimento de gestão e analisar isso, porque isso vai definir se ali na frente você vai ter um problema ou não, ok? E vamos lá, gente, agora falando um pouquinho sobre como virar essa chave, como melhorar essa estrutura de controle financeiro e tudo mais para tua clínica, teu consultório passar a dar mais resultado de uma forma que o teu crescimento, de fato, ele seja sustentado, ele seja saudável. E existe uma palavra que sempre fica ecoando na nossa cabeça, né, contador, gestor financeiro, que é planejamento financeiro. Quando a gente fala em planejamento financeiro, que ele até pode ter um desdobramento num fluxo, pode não, ele deve ter um desdobramento no fluxo de caixa. É isso que nós entendemos que é necessário ser feito. Quando a gente vai projetar um plano financeiro numa estrutura de demonstração de resultado, nós vamos projetar o quanto nós precisamos faturar, para auferir este faturamento, quanto vamos realizar de custos com mão de obra, com materiais, com utensílios e tudo mais. Além disso, quanto vamos ter de despesas, quanto vamos precisar investir e quanto vamos ter de resultado. Então, quando a gente projeta o nosso plano financeiro, isso tudo é levado em consideração. Então, um desafio que eu quero te propor agora é elabore o teu planejamento financeiro com ferramenta, tudo feito de uma forma fundamentada, como nós conversamos até aqui, e aí com base nisso você vai conseguir visualizar se a tua operação vai gerar ou vai consumir resultado / caixa operacional. E a partir daí, então, você vai conseguir visualizar os números e poder direcionar a tua gestão de uma forma que vai ser mais estratégica e com 100% de intencionalidade para a geração de resultado. Desta forma, é a única maneira de você crescer a tua operação na saúde, tua clínica, teu consultório, de uma forma totalmente segura, sustentada e factível. Então, elabore o teu planejamento financeiro para que você possa efetivamente ter total noção e ciência daquilo que está acontecendo. E se o cenário não for tão positivo quanto a gente espera que seja, você possa, a partir dali, então, recalcular a rota e traçar um plano para pelo menos 6, 12 meses que vai gerar resultado operacional no teu consultório. Para te ajudar com isso, aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar um link de uma planilha que você pode fazer o download e baixar para que isso de fato possa ser feito com base numa ferramenta profissional. Se a sua resposta para esses 5 principais elementos não foi tão favorável assim, não se preocupe. Eu acho que aqui nesse conteúdo nós já temos todos os elementos estratégicos, conteúdo suficiente para nortear a construção de planejamento estratégico que, sem sombra de dúvidas, vai levar você para um resultado muito melhor. Mas fato é que se a sua clínica cresceu, mas o resultado não acompanhou, pelo menos de alguma forma, talvez você não tenha crescido de uma forma tão segura e sustentável quanto você pense que talvez tenha acontecido. E quanto mais tempo você continuar assim, maior será o risco que você estará assumindo, né, com você mesmo e com seu fluxo de caixa no longo prazo. Porque afinal de contas, gente, gestão financeira não é sorte, gestão financeira bem-sucedida é método, é ferramenta, é crítica, é trabalho duro toda semana, todo dia. Então, fazendo isso, eu tenho certeza que os resultados vão melhorar. E se você precisa de ajuda para estruturar uma gestão financeira que realmente dê resultado, que funcione, sustente um crescimento de uma forma
totalmente sólida e segura, você tem a oportunidade de entrar em contato com o nosso time através aqui dos links na descrição desse vídeo e um dos nossos especialistas vai te atender, vai fazer uma consultoria de diagnóstico totalmente gratuita e online para poder te direcionar com base naquilo que nós falamos ao longo desse conteúdo. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha feito muito sentido, tenha contribuído com a sua vida. Um forte abraço e sucesso nas suas escolhas. Até o nosso próximo conteúdo.